Presidente, eu fiz o meu voto da esta preliminar arguída com todas as razões expendidas pelas defesas, no sentido dos dois princípios que já foram aqui lembrados desde o voto do ministro relator, quais sejam o princípio do devido processo legal, que precisa de ser cumprido e que, portanto, observa uma norma, e a norma até aqui prevalecente, em que pese ter havido, no caso específico, da questão de se trazer ou não, ou de se manter ou não o foro de alguém que já teve foro e que deixou de ter, uma vez que já não mais exerce aquele cargo, e era isso que se discutia, no caso agora lembrado pelo eminente ministro Luiz Fux, e naquele caso também eu votei vencida. Entretanto, pelo princípio da colegialidade, o devido processo legal hoje determina que a norma que prevalece é esta, de que é competente este Supremo Tribunal Federal, é competente esta turma pela norma regimental que agora prevalece e, como eu digo sempre nos meus votos, ainda que vencida, quando eu sou vencida pelo princípio da colegialidade, e o plenário tendo decidido, o Supremo decidiu e eu acato, como nós fazemos acatar todos os que são julgados pelo Supremo. Não seria diferente comigo. E, principalmente, no meu voto, que eu estou levando em consideração com ênfase, como fundamento, é o princípio da isonomia. Se nós julgamos todos os casos referentes aos mesmos fatos, como aqui já foi lembrado, nessa primeira turma, ou se teria nulidade de tudo que foi feito, e aí são de todos os processos que foram mostrados aqui, relatados pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, ou este caso passaria a ser agora um norte para que a gente desfaça tudo e volte a fazer, sendo que nós consideramos que era válido porque foi questionado, foi respondido pelo plenário do Supremo, pela maioria, mas é o plenário e se a decisão for de um ministro, é o Supremo falando, se for de uma turma, é o Supremo falando, se for do plenário, muito mais é o Supremo falando. Razão pela qual, senhor presidente, com base, portanto, na competência que foi estabelecida por norma regimental e que está prevalecendo para todos os julgados referentes a esses mesmos fatos em todos os casos anteriores, quer pelo princípio do devido processo legal, que determina que as normas são estabelecidas em nome do princípio da segurança jurídica, quer, especialmente, em nome do direito que todo mundo tem, todo jurisdicionado tem, de ser tratado igualmente a todos os outros, incluída aí a questão da competência do julgador, que é o princípio do juízo natural. Eu estou votando no sentido de rejeitar esta preliminar, senhor presidente, com as vênias dos entendimentos contrários e com todos os argumentos que foram apresentados pelas nobres defesas. Senhor presidente, senhores ministros, eu também acompanho inicialmente o que já foi dito desde o relator, mas com ênfase especial ao que acaba de ser dito sobre se tivesse havido algum cerceamento de defesa ou impossibilidade, e aí realmente não é um elogio vão, muito ao contrário. A Procuradoria-Geral da República mesma enfatiza a altíssima qualidade das defesas apresentadas, o que é um demonstrativo de que houve acesso e houve qualificação suficiente. Cheguei a comentar com mais de um dos colegas sobre não apenas a excelência das defesas, mas incluídas as das sustentações orais que foram apresentadas, realmente algumas primorosas, no sentido, portanto, comprobatório de que houve acesso e houve possibilidade de fazer defesas não apenas adequadas, mas de alta qualidade. O que, como dizia um ministro que já não está mais neste tribunal, isto é um demonstrativo do acesso e de que nós teremos, portanto, se vier a ser aceita esta denúncia, defesas de alta qualidade e garantia para todas as partes de que elas serão muito bem defendidas. E, portanto, para a tranquilidade nossa, de todos os jurisdicionados brasileiros, de que se há juízes no Brasil, há também advogados de alta qualidade no Brasil. Quanto às nulidades apresentadas, relativamente à indivisibilidade da ação penal, já foi posta aqui. Nós já julgamos isso, principalmente, senhor presidente, na ação penal 470, em que isto foi arguído mais de uma vez, desde o recebimento da denúncia, também na fase de julgamento, e ficou devidamente elucidada essa possibilidade para se garantir a jurisdição. Eu vi também, ministro Flávio Dino, esta referência em mais de uma ocasião, que haveria celeridade maior, o que demandaria maior tempo. É preciso também, e comparação, inclusive, com outros processos que já tramitaram aqui, que também
com um grande número de denunciados. Parece que se esquecem as pessoas, em primeiro lugar, que um dos motivos que levou a se repensar sobre a norma regimental de competência, pois, como lembrei, quando uma turma fala pelo Supremo, é o Supremo falando. Quando o plenário fala, é o Supremo também falando, e decidindo e julgando. É que nós temos um outro momento, por exemplo, há 15 anos atrás, ou mais do que isso, desde 2007, por exemplo, pela circunstância de que nós temos uma tecnologia que propicia que todos os documentos, ou que todas as mídias, neste caso, que tudo que seja necessário, possa ser simultaneamente aberto a todas as partes, como lembrou aqui o ministro Alexandre de Moraes, às partes, aos juízes, ao Ministério Público, de tal maneira que isto, claro, se reverte num andamento muito mais célere. Quando se precisava, e nós já precisamos de ter aqui neste tribunal, um gabinete apenas para ter autos de uma ação penal, que não tinha um número muito diferente desta denúncia apresentada. Hoje, nós temos isso nestes nossos dispositivos de computador. Então, é preciso levar isso em consideração quando se fazem alguns cômputos e se apresenta às partes, aos advogados e à própria sociedade brasileira que haveria alguma correria. Correrias não são possíveis, menos ainda em processo penal, como a morosidade também não haverá de ser aceita, também com especial referência ao processo penal, mas é preciso que se leve em consideração que, no que a tecnologia pode ajudar, a prestação jurisdicional com razoável duração do processo, e é isto que a Constituição põe como princípio e como direito garantido a todos os jurisdicionados e à própria sociedade, é a razoável duração do processo. E aqui, portanto, a nulidade que se diz, quer em relação à indivisibilidade da ação penal, que não me parece, portanto, eivada de qualquer nódoa, quer no que se refere ao acervo tão grande de documentos, do dump, eu tenho para mim que realmente não ocorreu, porque há aqui um acervo que foi produzido, entregue, como bem demonstrado aqui agora, com uma anotação de quais são esses documentos, como eles são apresentados, e como o ministro Flávio Dino já disse, que cada um faz o seu streaming, os seus bons momentos, para lembrar a frase feliz do Dr. José Luiz, mas que foram apresentados e que está aí a inteireza do processo, disponível e em condições de ser avaliado, tanto que nós todos, falo por mim, mas tenho certeza que todos os juízes, ficaram esses últimos dias a fio, verificando cada documento, olhando, assistindo ao que precisava de ser visto e revisto, para que a gente chegasse hoje com conhecimento para aceitar ou não esta denúncia apresentada a cada qual daqueles denunciados. Portanto, não me parece que tenha havido nem alguma mácula, seja por ilegalidade, seja por uma nulidade apresentada com algum prejuízo para a defesa. Acho que houve, sim, o cumprimento do que é direito constitucional e que a súmula 14 enuncia, explicitando, ou seja, a garantia de que tudo aquilo que estiver encartado, documentado, que tenha servido de base à acusação, que esteja disponível para que os advogados possam exercer a sua imprescindível função, que, neste caso, penal, portanto, é muito mais clara, muito mais relevante. Também não me pareceu comprovado nenhuma pesca predatória que, como aqui já foi demonstrado, diz respeito a uma busca específica em relação a pessoas, e aqui nós estamos julgando fatos alguns públicos, alguns que foram, obviamente, de amplíssima divulgação, quais as causas, as consequências, os autores, pelo menos indiciariamente demonstrados, para que então se possa avaliar na ação penal com instrução, garantido todos os direitos das partes, garantido o devido processo legal, reitero, garantido o direito dos advogados
até porque o advogado é essencial à administração da justiça, e não apenas porque está explícito na Constituição, mas porque, desde sempre, este é um direito das partes para que a gente tenha o Estado de Direito devidamente respeitado e um processo democrático também devidamente respeitado, porque tudo que nós queremos é isso, uma justiça de um Estado democrático de direito, que é tudo que não se pode permitir que não aconteça. Portanto, não tenho para mim, senhor presidente, e apenas estou colocando isso de forma mais clara no voto de que farei juntada nesta parte, mas estou considerando cada qual das alegações que foram feitas e que aqui foram trazidas, talvez numa ordem só diferente, ministro Alexandre, porque aí cada um faz o voto na sua formulação, mas eu estou analisando também cada qual e, portanto, também eu rejeitando essas preliminares. Ministra Carmen, Pois não, por